Olá, pessoal. Tudo bem com todos vocês? Espero que sim, né? Que a paz de Deus reine em cada lar de vocês. Eu quero dizer a vocês todos, os que me pedem orações, que a espiritualidade já está agindo na vida de vocês, né? Ela sempre agiu. Mas quando a gente pede assim com uma pessoa que às vezes nem conhece, como a grande maioria eu não conheço, e que eu peço a espiritualidade por vocês, eu estou pedindo por nós todos, né? Estou pedindo por todo o planeta, porque vocês estando felizes, estando concretamente com saúde, é o que nos interessa, porque aí você se torna uma pessoa melhor quando você vê que você está curado de alguma enfermidade. E todos esses que me pedem oração por todos e vários motivos, diversos motivos, eu estou sempre fazendo o possível, né, junto à espiritualidade, pedindo por vocês. Inclusive tem uns que me pedem, né, até um socorro na nave Santa Esmeralda. Eu não sou ninguém, pessoal. Eu simplesmente também sou igual a vocês. Eu também peço. A gente tem que pedir, né? Humildemente temos que pedir. E conforme desce nossa ficha, pelo nosso merecimento, é que nós conseguimos as bênçãos, né? Às vezes a gente pensa que daquela outra forma não é bênção, mas é uma bênção. A forma que vier, nós temos que pensar que é uma bênção. Inclusive pessoas, né, com sistemas de doenças, enfermidades que não têm cura na Terra, muitas vezes elas são agraciadas com a cura. São pessoas que têm muita fé. Então a fé de cada um é que faz com que você seja curado, ok? É a sua fé que faz com que você seja curado. Não é ninguém que vai dizer, nem é ninguém que vai fazer, vai falar por você. É você próprio que tem que ter o seu caminho espiritual com o seu divino interior, ok? Mas todos os pedidos que me fazem estão na mão da espiritualidade. Todos, tá, pessoal? Eu, inclusive, estou aqui com a pergunta do Sheldon, que ele quer saber o que eu acho, o que a espiritualidade também acha dos números de Grabovoi e dos números sagrados, numéricos, né? Sagrados. Eu quero dizer ao Sheldon e todos que para mim esses números de Grabovoi e os números sagrados são mais usados, né, pessoal, para as pessoas mais místicas, né? As pessoas que lidam mais com o lado místico, né, com o lado esotérico, né? Eu lido com o lado também científico, né? Como todos sabem, eu faço radiestesia, trabalho com radiestesia, com radiônica, trabalho, né, com física quântica, né, faço salto quântico, faço transporte, né, faço estado vibracional, né, projeção astral. Então, eu vejo muito também pelo lado científico, porque Deus é ciência, né? Deus é ciência. Se você for só pensar pelo lado místico, pelo lado espiritual, só da coisa, você fica uma pessoa que não pensa direito. Eu creio assim, no meu entender, entendeu? Pessoal, eu não quero aqui dizer que quem pensa só dessa forma, que tem estudos de Grabovoi, tem estudos dos números sagrados, né? Eu não quero dizer que eles não estejam certos, cada um tem a sua realidade, como eu já falei em outro vídeo. Né? Cada um pensa de uma forma, age de uma forma, faz a sua realidade de uma forma diferente. Eu já faço pelo lado científico e espiritual, né? Porque eu não trabalho muito, eu não trabalho com essas coisas de números, né? De Grabovoi, números sagrados, não. O número que eu faço são números radiestésicos, números universais, que são para cada pessoa, né? Tipo assim, eu vou explicar a vocês. Já foi também explicado em vídeo bem mais anterior, mas eu vou falar novamente. É aquele número que ele é individual, né? Aquele número que é só para você, para um certo padrão de pensamento seu, né? Para algo que você queira, vamos dizer assim. Então, esse algo pode ser, vamos dizer assim, passar num concurso. Então, esse passar num concurso, ele tem um número, essa expressão, eu vou passar num concurso, tem um número geométrico, né, sagrado, que é um número universal para aquela ocasião, mas tem uma coisa muito importante, é uma coisa só para aquela pessoa. Tá? Se A, B ou C, três pessoas diferentes, vierem com esse mesmo propósito de me pedir para fazer um número universal para que ela passe num concurso,
Aí vão entrar muitos fatores, né, pessoal? Primeiro, a boa vontade da pessoa, né? Aquela atitude de estar estudando também, porque nada cai do céu, nada é de graça. Deus vê pela forma com que nós lidamos com as forças invisíveis. Então você tem que ter força de vontade, você tem que estudar, você tem que ter fé naquilo que você vai querer conseguir. E aí nós vamos perguntar ao universo se ele nos permite fazer um número, né, para aquela pessoa, exclusivamente para aquela pessoa, para mais ninguém, que faça com que dê aquela ajuda, né, aquela ajuda geométrica universal, do fluido cósmico universal, para que aquela pessoa consiga passar naquele exame. Primeiramente, nós vamos analisar o quanto energético, né, ou o percentual de possibilidades que há com que aquela pessoa passe naquele exame, certo? Qual será o consciente energético? Será que ela vai ter quanto energético para passar naquele exame? Será que o que ela está pensando, a fé dela, faz com que ela tenha um quanto energético bem alto? Né? Tudo isso vai ser visto, né? E depois fazemos o número, montamos o número, né? Montamos o número e colocamos o número nos círculos. Os círculos podem ter N números de círculos, né? Onde vai entrar esse número no meio. Esse número, esse círculo, esse gráfico é dado para a pessoa que está interessada naquela finalidade, ou seja, passar naquele exame, um exemplo. Se vierem 3 pessoas, os números darão diferente, a quantidade de círculos dará diferente, tá? O jeito de colocar, de trabalhar com o gráfico será diferente, certo? Então a expressão é a mesma, mas o fluido individual, né, do campo energético da pessoa, né, e dos raios cósmicos da pessoa, que todos nós temos raios cósmicos diferentes uns dos outros, nós todos somos diferentes, inclusive nos raios cósmicos, fará com que aquele resultado seja diferente. Compreende, pessoal? Então não é porque faz um gráfico desse que a pessoa se deita, bota as pernas para o ar, vai dormir achando que já está lá, que já ganhou. Não. Tem que permanecer no estudo, na atitude, na perseverança. Ok? Então é assim que eu acho que funcionam os números também, de Grabovoi e os números sagrados. As pessoas são mais envolvidas com o lado do misticismo, né, da coisa. E eu já não sou tanto. Então o que eu acho para mim é isso. Quem é envolvido só com misticismo acredita somente nos números de Grabovoi, ou acredita somente nos números sagrados. A espiritualidade nada tem a dizer sobre isso, não fala, porque a espiritualidade, tudo que está no universo foi posto por Deus, né? Então cada um desenvolve, né, aquela sua capacidade, certo? De manipular aquelas energias. Para mim, ao meu ver, são energias que a espiritualidade sabe que são energias e cada um segue seu ritmo, cada um segue seu caminho. O meu caminho é esse que eu acabei de falar. E a espiritualidade não se adentra ao livre-arbítrio de cada um e cada um age da melhor forma que se sentir melhor. Você tem que se sentir melhor, você tem que se sentir bem para poder aquilo desenvolver e para que aquilo faça efeito. Não adianta você também colocar um número de Grabovoi, um exemplo, para dor artrose, para artrose, aí coloca o número de Grabovoi, aí bota o número lá, mas não tem fé naquilo. Tudo vai dar fé. Todos nós sabemos que tudo vai dar fé, porque a fé é que move, né, essa energia que chega até o alto, né, o alto que eu quero dizer até Deus, as hierarquias superiores, para que tenha esse movimento de energias indo e vindo, né? Os pedidos e as respostas, para que aquilo flua. Então, até os números de Grabovoi, não adianta você botar lá os números, escrever em qualquer canto, que se você não tiver fé, ele não vai agir. Né? Isso também vai depender muito do livre-arbítrio, vai depender também, né, desses fatores existenciais aí, kármicos, né? Dos senhores do karma. Ok, Sheldon? O outro assunto aqui que eu quero falar é sobre os espíritos franceses que reencarnaram na Terra, que reencarnaram, melhor dizendo, no Brasil,
são esses espíritos aí que estão usando o paraíso fiscal, honesto ou desonestamente, eles usam os paraísos fiscais fora do Brasil. A grande maioria são espíritos franceses, né, que vieram de últimas encarnações durante o acabado daquela coisa terrível que foi aquela arma criada por José Guillotin, né, a guilhotina, que decepou mais de 1.000 pessoas por dia, né, em 1789, aquela coisa toda da Revolução Francesa, onde houve aquela brigalhada lá toda, daqueles dois partidos lá, e muitos desencarnaram pela guilhotina. Esses seres ficaram pairando na atmosfera psíquica da França, né, impedindo que a França lá tivesse um progresso mais espiritual, porque quando se adentrou ao século XIX, houve, né, a reencarnação de Allan Kardec, né? E Allan Kardec já estava programado para vir, né? A espiritualidade tinha 3 nomes, para que se Allan Kardec não aceitasse esse desafio de codificar o espiritismo, que Jesus já tinha falado que o espiritismo viria na França, mas que depois seria transportado para a pátria do Cruzeiro do Sul, ou seja, para o nosso país, né? O nosso Brasil. E então, a espiritualidade tinha 3 nomes, né? Camille Flammarion, né? Tinha Allan Kardec, todos, se um não aceitasse aquele desafio, o outro aceitaria, né? Aceitaria. E Leon Denis também, né? Todos estudiosos da doutrina, todos estudiosos do espiritismo na época, das coisas espirituais, mas não tinha ainda uma codificação concreta para que as pessoas tivessem acesso. A codificação completa não tinha, mas só tinha as ideias, né, de espíritos avançados, de espíritos iluminados, que viriam fazer esse trabalho. Mas Allan Kardec aceitou, né? Allan Kardec, como um educador, né, ele aceitou. E esses espíritos, voltando a esse assunto dos espíritos franceses, São Luís, que é o guia espiritual da França, ele negociou, né, com Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, a vinda desses espíritos para renascerem aqui no nosso Brasil, porque eles estavam perturbando a atmosfera psíquica da França e estava impedindo, né, o progresso, o setor da paz entrar para que adivinhe, né, viesse, né, o Allan, né, Kardec, e viesse o conhecimento espiritual, que a espiritualidade estava toda programada para isso. Então, São Luís fechou um negócio, vamos dizer assim, com Ismael, para que esses espíritos viessem reencarnar no Brasil, porque aqui, naquela época, ainda era um celeiro que não tinha esses resgates kármicos. Os resgates kármicos não tinham de espécie alguma, porque os verdadeiros espíritos brasileiros são os indígenas, né? Os índios são os verdadeiros espíritos brasileiros. Nós todos, né? A grande maioria, quase 95% ou mais, somos espíritos vindo da Europa ou da Ásia, né? Todas as Américas foram povoadas com espíritos que vieram da Ásia ou da Europa, né? E da África depois, posteriormente. Mas naquela época nós somos, né? A grande maioria, da Europa e da Ásia. Então, todos nós não somos realmente espíritos brasileiros, né? Então, por que essa grande maioria ainda torce contra o Brasil, quer mais que o Brasil se dê mal? Por quê? Porque eles não são espíritos brasileiros, eles não gostam da nossa pátria. Eles pegam dinheiro honesto ou desonestamente e colocam em paraísos fiscais, porque eles sabem que mesmo morrendo aqui, aquele dinheiro vai ser para uma espécie de intuitivamente, um resgate negativo do que eles fizeram, né, para lá, para aquela área lá da França, da Europa, né, do velho continente. E por isso é que existem esses paraísos fiscais. Nós também somos alguns de paraísos fiscais, mas não fazemos parte desse aglomerado de sistemas que você olha aí, tem milhares de fortuna em paraísos fiscais, o nome já está dizendo, né? Porque não tem fiscalização, qualquer um bota o dinheiro lá e aquele dinheiro não é dito de onde veio. Então, para eles, é tido como paraíso fiscal. Esses paraísos fiscais nada mais são que isso, né? São feitos justo para essas pessoas que colocam esse dinheiro lá fora, e não significa que
que vão ter, né, a fiscalização em cima daquilo. Porque são, na verdade, espíritos não são brasileiros, eles não gostam da nossa pátria. Intimamente eles não gostam. Por isso que eles viajam para fora, eles preferem fazer turismo fora, preferem dar crédito para países que estão lá fora, gastar dinheiro lá fora, comprar imóveis lá fora, botar filho para estudar fora. Eles não dão valor ao nosso Brasil. Intimamente eles não dão valor. Entenderam, pessoal? Então, ultimamente, né, no mais de 90% dos grupos espíritas da Europa são feitos por grupos de brasileiros, porque os brasileiros voltaram para lá com essa atitude de mostrar o que é o espiritismo, né, o que é acreditar na espiritualidade, para ensinar de volta a eles essa questão do amor ao próximo, né, e não só o ego, né, o apego, tá? Então, por isso que mais de 90% das pessoas que às vezes chegam lá encontram um outro brasileiro que também gosta da espiritualidade. Aí ele se une e faz uma reunião na casa de um ou de outro com aqueles dois. Daqui a pouco eles chamam os amigos brasileiros que também gostam. Daqui a pouco chamam o vizinho, que não é brasileiro, mas passa a gostar. Aí daqui a pouco está formado um grupo. Então, agora, nesse momento, mais de 90% dos grupos espíritas da Europa são mais de pessoas assim, que formam esses grupos sem menores pretensões, né? Sem maiores pretensões, melhor dizendo, mas que no fundo acontece que se formam grandes grupos, grandes setores espiritualistas, ok, pessoal? Então o que eu tinha a dizer a vocês é isso. Vou deixar outros assuntos aqui para outros vídeos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Qualquer pergunta, coloquem no comentário do vídeo aí embaixo. O meu e-mail está aí para quem quiser também perguntar pelo e-mail. Estejam com Deus, fiquem na paz. Até a próxima. Fiquem com Deus, muita saúde e muita paz.